Antes de você escrever nos comentários que eu estou defendendo o pecado, eu convido você a assistir o vídeo todo para não tirar conclusões precipitadas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu me chamo Enilton Filho, esse aqui é o meu canal. Talvez você esteja assistindo esse vídeo através da página no Facebook, então seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, assine e compartilhe com seus amigos os materiais aqui. Se você ainda não é seguidor da nossa fanpage, segue a nossa página, curte lá e compartilhe todos os nossos materiais. E hoje eu quero estudar com vocês um tema muito interessante. Eu quero mostrar para vocês alguns textos do espírito de profecia que um perfeccionista ele nunca vai te mostrar. Porque se ele te mostrar esses textos, vai desmoronar tudo aquilo que ele acredita e tudo aquilo que forma base para a crença dele. Primeiro, eu vou dizer de forma bem rápida, né? Geralmente, o que é um perfeccionista? Talvez você me pergunta, né? O que é um perfeccionista? Geralmente, né, ele acredita, né, na vida espiritual, né, propriamente dita, ele acredita que ele vai alcançar aqui na Terra um grau de impecabilidade. O perfeccionista acredita que antes de Jesus voltar, ele vai atingir um nível de perfeição muito grande e ele vai conseguir atingir a impecabilidade. Só que aí essa ideia ela já se quebra nela mesmo, né? Porque se você for parar para pensar, se você for alcançar a impecabilidade aqui antes da volta de Jesus, você não precisa da volta de Jesus, que pode correr o risco, né, do perfeito, né, ele subir antes para o céu do que esperar a volta de Jesus, né? Mas separei alguns textos aqui para vocês e eu quero ler para vocês esses textos e eu quero apresentar para você, meu querido irmão ou minha querida irmã que está me assistindo, o que é a perfeição de verdade apresentada nos escritos do Espírito de Profecia, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. E eu vou mostrar textos para vocês que os perfeccionistas eles não mostram, porque se eles mostrarem, eles vão dar um tiro no próprio pé, tá bom? O primeiro texto que eu tenho para mostrar para você, meu querido irmão e minha querida irmã que está me assistindo, é o texto, né, que está no livro Igreja Remanescente, página 59, parágrafo 3, né, do Espírito de Profecia. A mensageira do Senhor escreve da seguinte forma: a mensagem que declara a Igreja Adventista do sétimo dia, Babilônia, e chama o povo de Deus para sair dela, não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Então, o perfeccionista, ele acredita e ele prega nos púlpitos, né, que a igreja virou Babilônia, que a igreja, o mundanismo entrou na igreja, e por causa disso a igreja transformou-se em Babilônia. Só que tem que ter muito cuidado. Tá? Cuidado com esse tipo de gente, cuidado com esse tipo de pessoa que sobe nos púlpitos, está pregando isso. Tá? Você viu aqui que a mensageira do Senhor ela deixa bem claro que quem declara que a igreja adventista é Babilônia, ele é um mensageiro satânico. Né? Você viu aqui, não vem de nenhum mensageiro celeste. É claro, queridos, a nossa igreja enfrenta problemas? Com certeza enfrenta. Não adianta ficar só criticando, fazendo sermões radicais nos púlpitos das nossas igrejas e não apresentar solução. E essa turma aí que se acha perfeito, eles só mostram os problemas, porém não mostra nenhuma solução. Temos problemas a enfrentar na nossa igreja? Com certeza temos. Então aqui no livro da Mensageira do Senhor, Mensagens Escolhidas, ela tem uma mensagem muito interessante. Olha aqui, ó. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá, porque o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até o fim. Então, para essa turminha que fica xingando a igreja, falando que a igreja virou Babilônia,
que não pode nem ornamentar a igreja mais no Natal, porque diz que é coisa do diabo, que é demoníaca, que é coisa pagã. Então os caras não estudam nada e ficam falando aí essas barbaridades nos púlpitos. Eu quero mostrar para você outros textos, né, da Bíblia que mostra. A Bíblia é clara em dizer que nós não vamos atingir um nível de impecabilidade aqui. Isso é história, isso é mentira. E com esse discurso eu não estou aqui querendo dizer que eu estou defendendo o pecado. Por favor, não me interprete mal. Entendeu? A luta contra o pecado é uma luta diária, ela é difícil. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante, eu quero compartilhar ele com você. Eclesiastes capítulo 7, o verso 20. Acompanhe comigo a leitura. Aqui nós temos, olha, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Salomão deixa bem claro, de forma clara, tão simples de entender. Eu não sei, querido irmão ou querida irmã que está me assistindo, qual a dificuldade que esse pessoal tem de entender isso. Você vai ver aqui em Romanos capítulo 3, o verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós precisamos da glória de Deus. Tá? Então, assim, todos nós pecamos, infelizmente. A natureza pecaminosa está no nosso DNA e ela só será tirada quando Jesus voltar. Num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Agora, dizer que nós vamos atingir um nível de impecabilidade aqui, isso é conversa, tá? Olha aqui outro texto que ela deixa muito bem claro. Atos dos Apóstolos, deve o homem fazer veementes esforços para vencer o que impede de alcançar a perfeição. Mas para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmo, o esforço humano não é suficiente. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. A primeira verdade que ela apresenta aqui para nós, com relação à busca da perfeição. Devemos buscar melhorar a cada dia? Devemos ir em busca da perfeição de caráter? Claro que sim, mas essa busca ela só vai se dar através do poder divino. Tá? Então esse negócio de ficar pregando por aí que vai conseguir a santidade através de vegetarianismo, Não, porque se você não comer mais chocolate, você alcança a santidade. Pasme, mas eu já ouvi isso, tá? Não, mas se você não comer mais carne, você vai alcançar um nível que ninguém alcança você nisso. Gente, isso é mentira, tá? A santificação, a perfeição de caráter, ela é um processo que vem de Deus. A mensageira do Senhor acabou de declarar: por nós mesmos, os nossos esforços são vãos. Então, as nossas forças são todas vãs. Nós, por nós mesmos, nós não vamos fazer nada. Entendeu? É uma incoerência muito grande se achar melhor porque não come determinado tipo de alimento, porque não come alguma coisa. É uma incoerência muito grande e eu acho que como servos e filhos de Deus, a gente não podia entrar numa dessa, tá? Você vai ver aqui, ó, que no livro, continuando no livro Atos dos Apóstolos, página 298, parágrafo 2º, ela fala, olha, ninguém precisa de deixar de alcançar em sua esfera a perfeição de caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, foi tomada a providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida de piedade. O sacrifício de Cristo na cruz ele foi suficiente para nos dar força. O sangue de Cristo ele tem poder sobre as potestades do mal para nos dar força para progressivamente alcançarmos a perfeição esperada por Jesus Cristo, tá? Não será por meio de obras humanas, não será por meio de obras próprias suas que você vai alcançar a perfeição. Isso não é verdade. Tá? É uma ação conjunta e a força vem de Deus. No livro Beneficência Social, página 81, parágrafo 4, ela diz o seguinte: a perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar os outros brotar constantemente no íntimo quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante.
ela deixa bem claro, a mensageira do Senhor, Ellen G. White, deixa bem claro no livro Beneficência Social, página 81, parágrafo 4, que para um dos requisitos para você alcançar a perfeição é ajudar o impulso de auxiliar o seu próximo. Agora pensa comigo, meu querido irmão e minha querida irmã. Pensa comigo, para e analisa. Como é que eu fico pregando por aí que vou alcançar a santidade? Como é que eu fico pregando por aí que eu já estou um nível maior do que os outros? Porque eu não comi carne mais, porque eu não como mais açúcar, eu estou me achando melhor do que os outros porque eu não faço uso de algumas substâncias, eu me acho melhor do que os outros porque eu faço exercício físico. Que isso? A reforma de saúde ela é importante na nossa vida, sim ou não? Com certeza ela é importante, mas levar ela acima de Deus para dizer que você vai alcançar a santidade somente através disso, não é correto. Tá? Essa não é uma afirmação correta, tá? Você, meu querido irmão e minha querida irmã, que defende essa ideia de perfeição, você não ajuda o próximo, você não faz nada em prol dos seus irmãos, a sua religião é vã, entendeu? Então, assim, essa defesa sua de perfeição, ela não passa de meras palavras, você não vai chegar a lugar nenhum com isso daí, tá? Então, esse texto aqui, um perfeccionista nunca vai te mostrar. No livro Beneficência Social, página 315, o parágrafo 2, tem uma citação muito interessante. Acompanhe comigo. Seremos julgados por nossos motivos. Essa revisão diária de nossos atos, a ver onde a consciência aprova ou condena, é necessária a todos quantos desejam atingir a perfeição de caráter cristão. Muitos atos que passam por boas obras, mesmo atos de generosidade, quando intimamente analisados e examinados, verificar-se-á haverem sido suscitados por motivos errôneos. Então ela deixa bem claro que muitos dos atos, obras de caridade, coisas que nós fazemos, a gente tem que avaliar. Nós devemos fazer uma avaliação. Então tem muitas pessoas que ficam fazendo cestas básicas para ajudar os outros, né? Porque acham que por causa disso vão atingir a perfeição de caráter. É um dos pontos, não é o ponto, né? Porém, de que adianta? Se eu estou ajudando o meu próximo, mas eu quero apenas aparecer. Do que adianta eu querer ajudar o próximo para me atingir a perfeição de caráter? Aí eu reúno uma cesta básica, eu monto todo um culto lindo na igreja, chamo uma família necessitada lá, e aí eu mostro, olha pessoal, tá vendo? Eu que estou doando essa cesta básica, porque fui eu que consegui, porque fui eu que corri atrás, tá? Acham, infelizmente, que vão alcançar a perfeição através dessas obras. Tá? E a mensageira do Senhor deixa bem claro que são por motivos totalmente errôneos. Então, para mim, para você que quer alcançar a verdadeira perfeição cristã apresentada na Bíblia e no Espírito de Profecia, nós temos que fazer uma revisão dos nossos atos, uma revisão das nossas obras, porque pode ter muita obra, ainda que seja boa, possa passar por motivos muito errados ainda. E eu acho interessante que o perfeccionista ele interpreta muito mal, ao pé da letra, o texto de Mateus capítulo 5, verso 48, né? Que diz o seguinte, acompanhe comigo a leitura desse texto. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. O que poucos sabem é que o contexto aqui da palavra perfeito tem a ver com maturidade espiritual. E todos nós sabemos que a maturidade, ela é concebida por Deus através de uma vida progressiva de relacionamento com Deus. Então o texto aqui, se você for fazer uma exegese desse texto, um estudo mais profundo desse texto, você vai perceber que a palavra perfeição aqui quer dizer maturidade espiritual. Tá? Você vai ver que em Lucas capítulo 6, 36, o texto paralelo a esse aqui, o que para Mateus ele colocou como perfeição, Lucas coloca como misericordioso. Acompanhe comigo a leitura.
Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, Mateus pega as palavras de Jesus e coloca perfeitos. Porém, Lucas pega a palavra de Jesus e coloca misericordioso. Então, você pode ver que os dois significados são totalmente diferentes. Então, perceba comigo que as palavras aqui, elas têm a ver com maturidade espiritual. Porém, para o perfeccionista, ele só apresenta Mateus 5,48. Ele não mostra o outro paralelo, que é de Lucas 6,36. Então, para ele é só perfeito, perfeito. Agora, pensa comigo, vamos pela lógica. Vamos usar a lógica. Eu gosto muito de ir pela lógica. Deus nos criou. Nós somos criaturas de Deus. Deus, ele nos ama e nos fez a sua imagem e semelhança. Se nós fôssemos interpretar esse texto aqui ao pé da letra, sede-vos perfeitos assim como o vosso Pai é perfeito, você acha que você vai alcançar a perfeição do Todo-Poderoso? Você acha que você vai alcançar um nível de perfeição igual de Deus? Então vai chegar um momento que você não vai precisar mais de Deus, porque você alcançou um nível tão grande que você vira Deus. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Que pode te levar até o ateísmo, se você acreditar no sentido literal desse texto. Porque você não vai precisar mais de Deus, você vai se tornar um, porque você alcançou um nível de perfeição muito grande. É isso que Satanás quer. Ele quer que as pessoas peguem esse texto aqui, interpretem esse texto ao pé da letra. Aí vai dar um problema muito grande. Eu acho interessante que tem um texto em Jó, Jó capítulo 11, né, o verso de 7 a 8, Jó diz o seguinte: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria? Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Jó capítulo 11, o verso 7 e o 8. Você vai alcançar a perfeição de Deus? Esse é um outro texto que um perfeccionista ele nunca vai mostrar para você. Caminho a Cristo, página 105, parágrafo 3. Impossível é a mentes finitas compreender o caráter e as obras do infinito em toda a sua plenitude. Ao mais esclarecido entendimento, ao espírito mais altamente educado, esse santo ser, no caso Deus, tem de permanecer sempre envolto a um mistério. Ou seja, se você pegar o texto de Mateus 5 para dizer que você vai ser perfeito como Deus é, de forma literal, você vai ter um problema muito grande. Porque então você vai ser divino. E eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. Para sempre seremos criatura. E nunca seremos igual a Deus no sentido literal. Nunca, mesmo depois que tivermos os nossos corpos glorificados, ainda assim seremos inferiores ao Todo-Poderoso. Porém, para o perfeccionista, ele vai conseguir atingir esse nível de perfeição acima das estrelas do céu, né? Porém, quem queria ser semelhante ao Altíssimo era o próprio Satanás. Essa ideologia, cuidado com essa filosofia de perfeição, porque quem queria atingir esse nível aí era o diabo, tá? Outro texto que um perfeccionista nunca vai lhe mostrar. Conselhos sobre Saúde, página 80, o parágrafo 3, diz o seguinte: Deus gostaria que individualmente buscasseis a perfeição do amor e humildade em vosso próprio coração. É interessante notar que quando você discorda de um ponto de vista do perfeccionista, ele faz alguns ataques pessoais a você. Ele começa a xingar você, ele fala, eu vou falar o que já falaram para mim, eu poderia, viu pessoal, colocar aqui na tela do vídeo para vocês verem alguns prints de conversas que eu já tive com perfeccionistas. E as conversas são muito fortes. As palavras que eles usam para quem discorda deles são muito fortes. Eu já fui chamado de filho do diabo, eu já fui chamado de ímpio, eu já fui chamado de tudo que você imaginar. Entendeu? A gente não vai colocar para não dar pano para manga, que isso não é o objetivo do vídeo. Tá? A ideia de perfeição do perfeccionista não serve nem para ele. Porque como eu quero alcançar a perfeição, como eu quero alcançar a santidade,
mas eu não amo o meu próximo, eu fico xingando nas redes sociais, eu só fico observando os outros só para me criticar, eu só vivo criticando os outros, eu não vejo, o perfeccionista ele não vê qualidade nos outros, o perfeccionista ele só enxerga defeito. O texto é bem claro, Conselho sobre Educação, página 80, parágrafo 3. Deus quer que nós busquemos perfeição no amor. E isso está dentro do tópico da maturidade espiritual, tá? A maturidade espiritual, ela é progressiva. Nós vamos a cada dia lutando, a nossa vida é uma luta diária. Então a maturidade, meu querido irmão, na perfeição do amor, ela é progressiva. Porém, para o perfeccionista, ele se acha melhor do que os outros. Tá? Ele se acha melhor, quem discorda dele é filho do diabo, quem discorda do perfeccionista está defendendo o pecado e por aí vai. Geralmente quem é perfeccionista, ele fica batendo no peito, se achando o melhor, né, por fazer algumas coisas. Porém, no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 17, parágrafo 1º, Irmão White faz uma citação muito interessante. Acompanhe comigo a leitura. Nenhum homem, mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Ué, mas não era através de não comer carne que eu seria perfeito? Não é através de não comer açúcar que eu seria perfeito? Você vê que a irmã White deixa bem claro que é através do estudo da palavra de Deus. De que adianta eu ficar batendo no peito, me achando melhor do que os outros, me achando perfeito, se eu não estudo a palavra de Deus? Se eu não pego a Bíblia de manhã para me ler, para me meditar na palavra de Deus? Se eu, ao ir para a igreja, eu não sei nem onde é que está a minha Bíblia em casa? Do que adianta eu querer ser perfeito se quando eu vou para a igreja eu não sei nem onde é que está a minha Bíblia dentro de casa? Olha a incoerência, tá? Mas esse texto aqui, um perfeccionista, ele não vai mostrar, porque isso aqui arrebenta com a ideia dele. E ele vai dar um tiro no próprio pé se ele te mostrar esse texto. Esse conceito fica mais firmado no livro Conselhos aos Pais, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 454, parágrafo 1º, no que a mensagem do Senhor escreve. Deus dá ao seu povo saúde e felicidade, paz e alegria. Ensina-lhe que a perfeição de caráter por ele exigida só pode ser alcançada. Olha, veja bem que ela coloca como uma única alternativa, né? Só pode ser alcançada familiarizando-nos com sua palavra, ou seja, é a palavra de Deus. Então esse negócio, meu querido irmão, minha querida irmã, de ficar pegando textos do Espírito de Profecia fora de contexto para estar assustando os irmãos sinceros da igreja, isso é totalmente errado. Então aqui você viu que é familiarizando-nos com a palavra de Deus que vamos alcançar a perfeição. Você viu que a irmã White, ela fala de várias formas de alcançar a perfeição. Os textos, eles não estão se contradizendo, eles se apoiam. Um texto ela fala que é amando o próximo, outro texto ela fala que a força não é por nós mesmos, é por Deus. Outro texto ela fala que é auxiliando e ajudando o próximo. Então veja, existem várias vertentes para alcançar a perfeição de caráter. Não é só uma, como essa galera por aí fica apresentando, tá? No livro Conselhos para a Igreja, página 81, parágrafo 1º, ela escreve bem claro: irmãos e irmãs, é pela contemplação que somos transformados, fixando-nos no amor de Deus, nosso Salvador, mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, haveremos de ser transformados na mesma imagem. Então, meu querido irmão, é pela contemplação, outra vertente, outro caminho para a perfeição de caráter, pela contemplação do caráter divino. Tá? Nós vamos contemplar a Cristo, honrá-lo, louvá-lo pelas qualidades, pelos seus atributos. Né? A transformação e a perfeição se dá pela contemplação em Cristo e não quando olhamos para nós mesmos.
tá? Às vezes a pessoa, o perfeccionista, ele se acha melhor do que os outros, né? Ah, eu tô mais santo, eu tô melhor, e não existe ninguém melhor do que eu. Gente, isso é horrível isso, entendeu? É muita prepotência a pessoa fazer uma afirmação dessa. Mas um texto que um perfeccionista nunca vai te mostrar é esse aqui, ó. Conselhos sobre Saúde, página 492. A irmã White escreve: não esperamos encontrar homens perfeitos em todos os sentidos. Podem eles estar buscando a perfeição de caráter, mas são finitos, sujeitos a erros. Todos nós somos finitos, sujeitos a erros, e ela deixa bem claro que não vai existir ninguém perfeito em todos os sentidos. Irmãos e irmãs em Cristo, nós somos criaturas. Nós não somos Deus, nós não somos seres divinos, somos seres humanos, pecadores, caídos. Nós não vamos atingir perfeição em tudo. O perfeccionista, ele vive infeliz, porque ele espera a perfeição dos outros, daquilo que ele não consegue. Ele monta um estilo de perfeição, aquilo que ele almeja, porém ele não consegue alcançar, e ele começa a cobrar dos outros aquilo. E ele sofre, infelizmente o perfeccionista sofre, né? Bate no peito, santidade, perfeição na frente de todos, mas quando chega em casa sofre de tristeza, porque sabe e reconhece no íntimo do seu ser que ele não conseguiu vencer naquele dia. E aí eu volto à pergunta, se de repente tiver algum perfeccionista assistindo, você ficou sem pecar hoje? Até agora, da hora que você acordou, você está sem pecar? Você pode bater no peito e se considerar perfeito? E aí eu pergunto para você, se você é um perfeccionista e está me assistindo, eu pergunto para você, quem é o exemplo de impecabilidade e perfeição aqui na Terra a ser seguido? Quem? Somente foi Jesus. Entendeu? Não vem dizer para mim que existe seres humanos aqui super santos, super perfeitos, que não existe. Entendeu? Não tem como, eu não acredito nisso. Outro texto, né, do Espírito de Profecia, que o perfeccionista ele nunca vai te mostrar. Conselhos sobre Saúde, página 384, parágrafo 3º. E ela escreve: serão necessárias tanto reflexão como ação, se desejardes alcançar a perfeição de caráter. Eu pergunto para você que está almejando a santidade e a impecabilidade, você reflete na sua vida? Você consegue refletir, você busca pensar, você olha para o seu interior e você vê que você é pecador? Você consegue entender isso? Porque a mensageira do Senhor deixa bem claro que é mais reflexão do que ação, se você quiser buscar a perfeição. Olha que texto muito curioso que a irmã White deixa muito bem claro. Conselhos sobre Saúde, página 593, parágrafo 3º, ela diz: a bênção da graça é concedida aos homens para que o universo celeste e o mundo caído possam ver que eles não conseguiram de outro modo a perfeição de caráter de Cristo. Ou seja, é só através de Cristo. Não existe outro meio, não existe outra forma de alcançar a perfeição. É somente Cristo, é somente através de Jesus. Você pode ficar com raiva, você pode deletar aí, você pode passar o vídeo, você pode me xingar nos comentários, você pode falar que eu estou defendendo o pecado, você pode falar o que você quiser, mas a verdade é nua e crua. Você tem que entender que a perfeição de caráter é somente através de Jesus Cristo. Tá? Tem um outro texto muito interessante no livro O Desejado de Todas as Nações, página 207, parágrafo 1º, e a mensageira do Senhor escreve: humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É o penhor de sua ligação com as cortes do alto. Ou seja, quer buscar a perfeição de caráter? Você não quer buscar a vitória sobre o pecado? Eu quero, eu almejo isso, mas nós temos que ter humildade de coração. Tá? Ela deixa bem claro, humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores.
Mas não, para alguns vai alcançar vitória através de obras vãs, que tende apenas a supervalorização do eu e não Cristo. E isso está totalmente errado. Alguma coisa está errada nisso daí. Tem que ter humildade. Você vai discordar de um perfeccionista, ele quase bate em você. Tem uma vantagem em você discordar de perfeccionista nas redes sociais. Ele não está te vendo e não corre o risco dele agredir você. Cadê a humildade de coração? Para quem busca a perfeição de caráter. Cadê a humildade de coração? Para quem está querendo buscar a vitória sobre o pecado, a impecabilidade antes da terra. Cadê a humildade? No livro Desejado de Todas as Nações, página 479, tem uma outra citação que é muito interessante. Cristo diz, estai em mim e eu em vós. E aí, irmão White complementa. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito, uma vida inteira entregue ao seu serviço. As vias de comunicação entre o homem e o seu Deus devem achar-se de contínuo desimpedidas, como o ramo que tira sem cessar a seiva da videira viva. Assim nós devemos apegar a Cristo e dele receber pela fé a força e a perfeição de vosso próprio caráter. Queridos, ela só reforça aquilo que eu já estou dizendo. É a Cristo. A perfeição de caráter é concedida através de Jesus, não através de nós. Nunca, por nossa força, nós vamos conseguir atingir perfeição, impecabilidade. Isso não existe. Desejado de Todas as Nações, página 576, parágrafo 1º, diz: em Cristo, porém, acharemos perfeição. Olhando para Ele, seremos transformados. Por favor, meu querido irmão e minha querida irmã, não olhe para homens. Não olhe para o pastor da sua igreja. Não olhe para aquela missionária, pregadora que você admira tanto. Não olhe para homens. São falhos, são pecadores. Eles podem cair. E se eles caírem, você também pode cair. Como que eu vou olhar para homens? Mas para o perfeccionista, ele tem alguns ícones do mundo teológico. Missionários, pregadores, com seus ministérios independentes, pregadoras e missionárias. E ele tende a supervalorização daquela imagem, aquela idolatria daquela pessoa. E é Cristo, o segredo é Jesus, não tem para onde ir. Isso é muito bem claro no Espírito de Profecia. Tem um texto muito interessante, esse texto um perfeccionista nunca vai te mostrar. Ele é um pouquinho extenso, mas eu quero ler com você, para você entender o que eu quero dizer. No livro Fé e Obras, página 45, parágrafo 3º, a mensageira do Senhor escreve: não precisamos de outra evidência para formar juízo sobre a santificação de homens. Se tiverem receio de não estar obedecendo a toda a vontade de Deus, se diligentemente prestam atenção à sua voz, confiando em sua sabedoria e fazendo de sua palavra o seu conselheiro, então, embora não façam alarde de bondade superior, podemos estar certos de que estão procurando alcançar a perfeição de caráter cristão. No entanto, se os que pretendem possuir santidade dão a entender que não precisam mais examinar as Escrituras, não devemos hesitar em declarar que sua santificação é falsa, estando-se apoiando no seu próprio entendimento, ao invés de submeter à vontade de Deus. Ou seja, o que ela quis dizer? É através da palavra de Deus, através de ouvir a voz do Senhor, que vamos buscar a santificação verdadeira. Mas ela deixa bem claro, parece que ela estava escrevendo para os nossos dias, né? Ela deixa bem claro, se porventura surgir alguém com a supervalorização do eu, buscando a santidade, mas negligenciando a palavra de Deus, podemos afirmar que essa santidade é falsa. Ainda continuando no livro Fé e Obras, página 47,
parágrafo 4 diz o seguinte, a mensageira do Senhor escreve: aquele que tem contínuo senso da presença de Cristo não pode condescender com a confiança em si mesmo e nem na sua própria justiça. Nenhum dos profetas ou apóstolos fez arrogantes proclamações de santidade. Quanto mais se aproximavam do caráter, da perfeição de caráter, tanto menos se consideravam dignos e justos. Aqueles, porém, que possuem o menor senso da perfeição de Jesus, aqueles cujos olhos são menos voltados para eles, são os que têm as maiores pretensões de perfeição. Ela deixa bem claro aqui que nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos ficavam se achando melhor do que os outros, ficavam se achando santos, arrotando, né, a expressão popular que diz santidade por aí. Você vai ver aqui, ela fala de forma muito bem clara, muito bem explicada que quanto mais se aproximavam da perfeição de caráter, mais se achavam indignos e injustos. Porém, para estes homens santos e perfeitos por aí, que pregam em muitos dos nossos púlpitos na igreja, eles se acham melhor, inflam seus pulmões e dizem ser santos, né? Agora eu atingi um nível de impecabilidade, um nível de santidade, porque eu não estou fazendo mais isso. E a gente tem que refletir nisso, irmãos. Nós devemos refletir no que está sendo pregado nos nossos púlpitos. E eu faço até um apelo para você que é líder de igreja. Avalie e toma cuidado com quem você coloca no púlpito da sua igreja. Tá? O púlpito é lugar santo, o púlpito é lugar sagrado. Cuidado, muito cuidado com as filosofias errôneas e heresias que pode ser pregado nos púlpitos das nossas igrejas. E você percebe que a própria mensageira do Senhor, a quem o próprio Deus muitas das vezes conversava com ela, a própria mensageira do Senhor que estava sempre em contato com seu anjo relatador, ela escreveu no livro Filhas de Deus, página 220, parágrafo 2º. Ela escreve: desejo que o eu se oculte em Jesus, desejo que o eu seja crucificado. Não reivindico infabilidade ou mesmo perfeição de caráter cristão. Não estou isenta de erros e equívocos na minha vida. Tivesse eu seguido meu Salvador mais de perto, não teria que lamentar tanto a minha dessemelhança com sua preciosa imagem. Olha como a irmã White, a mensageira do Senhor, foi humilde, foi simples em reconhecer a sua pequenez diante de Deus, entendeu? A própria mensageira do Senhor declarou que estava sujeita a erros. A própria mensageira do Senhor declarou que se estivesse mais próximo de Cristo, seria mais diferente. No livro Grande Conflito, página 570, a mensageira do Senhor escreve: esse é outro texto que um perfeccionista nunca vai te mostrar. O coração de Jesus transbordava de amor. Quanto mais o homem se aproxima da perfeição moral, mais acentuada é sua sensibilidade, mais aguda a percepção do pecado e mais profunda a simpatia para com os aflitos. Para o perfeccionismo, não. Para o perfeccionista, quanto mais ele se acha santo, quanto mais ele se acha perfeito, mais ele se afasta das pessoas, né? Ele se acha tão grande, ele se acha tão o rei da cocada preta, né? Como minha avó gostava de me dizer, né? Que a santidade, a falsa santidade, o falso conceito de perfeição, ao invés de aproximar ele das pessoas, pelo contrário, ele se afasta, porque ninguém atinge aquele nível que ele acha que atingiu. Mas a gente vê no Grande Conflito que quanto mais uma pessoa está buscando a perfeição moral, mais ela se aproxima do aflito, mais ela acolhe o oprimido, mais ela acolhe o próximo, mais ela ajuda o necessitado. Era assim que Jesus fazia. Entendeu? A perfeição moral de Jesus fazia com que ele se aproximasse das pessoas menos favorecidas, mais aflitas.
mas a perfeição de alguns homens e mulheres por aí afastam eles das outras pessoas, porque são tão perfeitos, são tão santos, que querem se afastar dos menos necessitados, né? Já estamos quase concluindo o nosso estudo e eu quero apresentar para vocês os últimos textos que a mensageira do Senhor escreveu e que um perfeccionista ele nunca vai te mostrar, tá? Na carta 2 de 1998, página 1 e 2, né? Essa carta ela foi publicada em 17 de março de 1898 aos líderes de nossa igreja, tá? E também foi publicado no livro Liderança Cristã, página 48, parágrafo 1º. Olha que interessante. Vocês não devem empenhar-se em moldar as pessoas de acordo com suas próprias ideias, inclinações e práticas. Através de vida consagrada e altruísta, através do poder do Espírito Santo, trabalhando em nossa mente, devemos revelar não os nossos próprios caminhos e vontade, mas o poder do amor daquele que nos deu a si mesmo por nós, para que pudéssemos remover nossos próprios traços de caráter e moldá-lo à perfeição do caráter de Cristo. Ele morreu para que pudéssemos cultivar os atributos de seu caráter e elevar e purificar e alegrar o coração e a vida dos outros. Essa foi uma advertência muito dura que a irmã White escreveu para alguns líderes da nossa igreja. Porque o perfeccionista ele quer moldar as pessoas à sua própria visão. O perfeccionista ele não quer moldar as pessoas, ele não quer ensinar, exortar para levá-las para Cristo. Não, o perfeccionista ele quer moldar as pessoas, ensinar as pessoas apenas para ele atrair adeptos à ideia dele. Né? E aqui ela fala que quanto mais, ela reforça de novo no final da carta, que quanto mais a gente se aproxima do caráter de Cristo, mais a gente vai alegrar o coração e a vida dos outros, entendeu? E não ficar julgando os outros, ficar criticando, né? Ficar enchendo as paciências dos outros, né? No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 495, no parágrafo 2, ela escreve: pelos méritos de Cristo, graças à sua justiça, que pela fé nos é imputada, devemos alcançar a perfeição de caráter cristão. Mais uma vez, voltando, é através de Cristo. Somente através de Cristo, né? Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 246, parágrafo 1º, a mensageira do Senhor escreve: Cristo não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Porém, para o perfeccionista, ele acha que é muito fácil alcançar a perfeição de caráter, ficar sem comer carne, ficar sem comer açúcar, ficar sem comer... Gente, a reforma de saúde ela é importante para nossas vidas? Com certeza ela é muito importante, porém, ela não tem nada a ver com a perfeição aplicada aqui no Espírito de Profecia. É Cristo. Cristo nos deu garantia, tá? Que é através dele que nós vamos alcançar a perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Percebam que a irmã White leva para Jesus. Perfeição de caráter é Jesus. Santidade é Jesus. Tudo é cristocêntrico e nunca antropocêntrico. Tá? Tem um texto aqui que ela diz de forma muito interessante, né? Uma carta, né, que ela escreveu, né? DeVille and Hale, 10 de março de 1904, que foi publicado no livro Nos Lugares Celestiais, na página 283, parágrafo 5º. Não é digno de louvor falar em nossas fraquezas e desalento. Diga cada qual: sinto muito ter cedido à tentação e serem minhas orações tão débeis, tão fraca a minha fé. Não tenho desculpa para apresentar por ser um anão na vida religiosa. Procuro, porém, alcançar a perfeição de caráter de Cristo. Pequei, entretanto, amo a Jesus.
Tenho caído muitas vezes, todavia, Ele tem estendido a mão para salvar-me. Tenho-lhe dito tudo acerca dos meus erros. Com vergonha e tristeza, tenho confessado tê-lo desonrado. Tenho olhado a cruz dizendo, tudo isto sofreu ele por mim. O Espírito Santo tem me mostrado minha ingratidão. Meu pecado de expor a Cristo a desonra. Aquele que não conhece pecado me perdoou. Ele me chama para mais uma vida, para uma vida mais elevada, mais nobre, e eu avanço para as coisas diante de mim. Então aqui nós vemos que a própria mensageira do Senhor deixa um relato dela confessando, né, as suas faltas a Cristo, mas bem diferente do que um perfeccionista faz. Às vezes dá a entender, parece que o perfeccionista ele não tem pecados para confessar para Deus. Às vezes dá a entender pela forma dele se expressar que ele nem ora, porque como é que ele vai confessar a Deus aquilo que ele acredita que não tem de pecado e aquilo que ele acredita que é perfeito? No livro Lugares Celestiais, página 169, parágrafo 2º, ela diz: não devemos copiar a vida de nenhum ser humano. Não existe ser humano bastante sábio para ser o nosso critério. Devemos olhar ao homem Cristo Jesus, que é completo na perfeição da justiça e santidade. Ele é o autor e o consumador de nossa fé. Ele é o homem modelo. Sua experiência é a medida da experiência que devemos alcançar. É Cristo, somente Cristo é o nosso modelo. Não existe homens perfeitos, tá? Não existe pessoas que possam dizer eu sou perfeito. Não existe homens na terra como exemplos a ser seguido. É somente Cristo. Escrito The Sign of the Times, em 21 de maio de 1902, que foi publicado no livro Nos Lugares Celestiais, página 298, parágrafo 2, a mensageira do Senhor escreve: o exercício da misericórdia em nossas relações mútuas diárias é um dos meios mais eficazes de alcançar a perfeição de caráter, pois unicamente os que andam com Cristo podem ser, na verdade, misericordiosos. O exercício da misericórdia é um dos pontos para alcançar a perfeição. E eu acho engraçado que os perfeccionistas não mostram isso. E a última citação que eu tenho para mostrar para você está no livro Maranata, o Senhor logo vem, página 98, parágrafo 5º. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar o amor desinteressado pelo seu irmão. Quando o seu eu está em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição do caráter cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar os outros brota constantemente no íntimo, quando a luz do céu encher o seu coração e for revelada no semblante. Então ela deixa bem claro que o amor é o fundamento, tá? Você pode analisar e você pode perceber que toda a questão da perfeição cristã, toda a questão da santidade está envolvida no amor, tá? Então, amor ao próximo, amor a Deus é as duas bases para alcançar a perfeição do caráter cristão. É claro que ser vegetariano ajuda? Com certeza, mas é um dos tópicos. É claro que não fazer uso de algumas substâncias alimentares prejudiciais à saúde vai ajudar na perfeição cristã? Tem seu papel importante no seu lugar. Porém, o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Olhar para Cristo como homem a ser seguido, como nosso exemplo, nosso Deus e o homem que foi aqui na terra. E a segunda base, amar o nosso próximo, ter misericórdia ao nosso próximo, ter amor ao próximo, são essas a base para a busca da perfeição cristã.
Eu convido você, meu querido irmão, a fazer uma análise desses textos aqui. Se de repente não ficou compreensível para você alguns desses textos, alguma dessas explicações, entre em contato com a gente. Você pode entrar em contato através das redes sociais, meu Facebook, @eniltomiast, né? Tem o Instagram, nós temos o Snapchat, temos o Twitter, né? Você pode entrar em contato, você pode acessar o e-mail nosso, tá aí na descrição dos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Que nós vamos compartilhar sempre coisas boas para enriquecer mais o nosso aprendizado. Então você viu aqui alguns textos que o perfeccionista nunca vai te mostrar, porque isso mexe inteiramente com ele. Eu espero em Cristo que você tenha entendido o que eu quis dizer. Se não, se tem alguma dúvida, entre em contato, tá? Que Deus possa abençoar você, a sua família e que o Espírito Santo ilumine a sua mente para que você possa compreender mais as verdades, tanto na Bíblia quanto no Espírito de profecia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e que Deus te abençoe.